Vídeo de demonstração do Tech Challenge da fase 2 da Pós-Tech Front-End Engineering da FIAP. Eu sou Alexander Chagas Dambros, optei por fazer esse Tech Challenge sozinho e vou fazer então a demonstração. A ideia do Tech Challenge fase 2 é evoluir o Tech Challenge da fase 1. O Tech Challenge da fase 1 ele tinha uma home com um saldo e uma boas-vindas e as últimas transações, e as transações então que é basicamente um CRUD. No Tech Challenge da fase 2, nós vamos precisar então incluir uma autenticação na aplicação, na parte da home, além de tudo que já tinha, incluir gráficos. E nas transações, na lista, era necessário colocar um filtro e uma paginação. A parte da criação e edição, o que altera então da fase 1 para a fase 2 é a validação dos campos e a opção de colocar um anexo também, para, por exemplo, colocar um comprovante ou algo nesse sentido. Além disso, na fase 2 era necessário usar TypeScript e escolher uma das opções para gerenciamento de estado. Eu optei aqui por fazer com o Recoil, que era o mais aderente ali para as coisas que eu precisei do gerenciamento de estados. Também era uma obrigatoriedade ter o Docker, então fazer a containerização ali e a orquestração dos containers para que seja mais fácil de rodar em dev e subir tudo para AWS ou para o Google Cloud, enfim, subir tudo para uma ferramenta de cloud, né? O Docker ele fica para rodar localmente e a cloud lá ela tá fazendo a integração com o Amplify, que é da AWS, que ele já integra direto com os meus repositórios e fica o deploy automático, né? E para a parte do back-end, o professor ele disponibilizou uma API e eu subi essa API, fiz uma cópia dela e subi ela no Railway. Partindo então aqui para a aplicação, um dos entregáveis era o README do repositório, né? Então eu coloquei ali no arquivo todos os repositórios que foram feitos aqui para essa aplicação. No repositório principal é onde tem todas as instruções para baixar os repositórios, instalar e rodar a aplicação. Aqui basicamente são as instruções, então para baixar aqui o repositório pessoal, né, clonar ali na tua máquina, e para ele, porque é importante que todos os outros MFEs, né, todos os outros repositórios estejam na mesma pasta ali do principal, para ficar uma estrutura assim, ó. Aqui estão os arquivos do repositório principal e aqui todos os clones tanto dos MFEs como da API. Isso é importante para que o Docker Compose consiga subir toda a aplicação certinha, que no final, em desenvolvimento, vai ficar assim, ó. A gente vai ter as imagens, então, criadas aqui, e os containers, quando você rodar, você vai conseguir rodar eles bem certinho na porta 9000, que é a porta que você vai usar para acessar a aplicação, né? Mas aqui tem bem certinho, então, tanto utilizando o Docker, aí você usa esse comando aqui e vai acessar lá no localhost 9000, como se você optar por fazer a instalação manual, você consegue fazer o npm install e startar cada aplicação com o comando que está escrito aqui, tá? E a mesma coisa, vai servir lá na porta 9000. Todo o front-end eu subi aqui no Amplify, então todos os meus repositórios eles estão linkados aqui. Toda vez que eu dou um push na main, a aplicação atualiza e é implantada aqui. Todos aqui estão rodando certinho. A parte do back-end, que é aquela cópia da API do professor, eu subi aqui nessa ferramenta aqui. E então eu vou mostrar agora a aplicação funcionando, né? Primeiro, então, a parte de login. Quando entrar aqui é bem tranquilo, dá para se registrar. Eu vou criar um usuário novo. Registrar. Esse é um aviso por causa que a senha, eu estou colocando a senha user2 aí, o Google Chrome avisa que ela já foi usada muitas vezes, né? Mas aí eu vou ignorar esse aviso de segurança. E aqui então tá a parte da home, né? Depois que a gente fez o login, é possível acessar então tanto a parte do início aqui,
como as transações, que no nosso caso ainda não tem nenhuma, e os gráficos aqui embaixo, que também ainda não tem dados, né? Mas conforme for adicionando, aqui dá para ver a validação dos campos. Se eu for tentar enviar, ele não vai deixar eu fazer o envio sem que eu tenha os campos preenchidos. Então, também não vai deixar se eu tiver, por exemplo, esse campo aqui negativo, né? Ele tem que ser maior que zero. Vou colocar aqui, por exemplo, reais. Uma coisa que foi requerida também lá no Tech Challenge foi que desse sugestões aqui na descrição, né? Que desse sugestões do que pode ser utilizado. E para isso eu usei o Recoil. Então eu peguei uma lista lá de 50 tipos de gastos que podem ser utilizados e coloquei com data list, né? Então ele fica aqui como sugestão, mas você pode escrever o que você quiser. Tipo, ele tem, por exemplo, o salário aqui, mas eu posso colocar salário da empresa XPTO. E ele vai aceitar, tá? Se eu fizer salvar aqui, ele já veio. Ele veio como um débito, eu acabei errando aqui. E até é bom que eu já explico a parte da lógica de edição e deleção, né, das transações. Como a API ela só tinha um post de transação, ela não tinha nenhum push para fazer a edição, nenhum delete para fazer a exclusão dessas transações, eu fiz uma lógica para que ele crie novas transações para compensar a transação que foi editada ou excluída, tá? Então aqui, é bom até que vai dar para mostrar. Se eu fiz essa aqui de menos 200, menos 2000, mas na verdade ela é para ser mais 2000, né? Eu posso vir aqui, editar para crédito e salvar. Com isso vai ser criado então um estorno do salário aqui, né? E a criação do correto. Aí, se eu for lá no início, o saldo vai estar certo, ó, os 200 mil, né? Enfim, eu tive que adaptar a aplicação para ela se adequar a essa limitação da API, né? Da mesma forma, eu posso adicionar outros gastos aqui. Vou botar, por exemplo, foi gastado R$ 200 no mercado. Ó. Esse aqui, por exemplo, tem supermercado, mas eu quero adicionar só como mercado. Então, vai ficar como mercado. E eu posso adicionar um arquivo aqui, que era também uma das requisições, né? Então, opa, deixa eu adicionar aqui. Adicionei o arquivo, salvei. Com esse arquivo adicionado, então, vai aparecer aqui para fazer o download desse anexo. Clicando aqui, ele faz o download do anexo certinho aqui. E se eu for lá no início, vão aparecer então os gráficos já contando. Então aqui uma análise da distribuição dos gastos desse mês. E aqui um seria, por exemplo, um balanço, né? O que que foi gasto e o que que foi ganhado, né? Bom, eu vou criar algumas transações a mais aqui só para a gente poder ver a questão da paginação. Bom, aqui eu já vou conseguir ver. Então, ele vai aparecer as cinco últimas transações aqui. A paginação já está funcionando certinho. Também é possível ver mais, que é o próprio componente ali do MIUI. Se eu quiser filtrar, então eu posso filtrar também. Por exemplo, eu quero ver só o que tiver salário. Ele sempre vai fazer o filtro pela descrição, que é o campo que normalmente é usado para fazer esse tipo de filtro, né? Então, mercado, ele vai trazer só o que tem ali no mercado. E aqui no início ele mostra sempre as cinco últimas. Então, sempre vai ficar essas cinco últimas aqui no início, tá? Vindo aqui de novo só para demonstrar a parte da exclusão, ela tem o mesmo problema lá da edição, então caso seja excluído, vamos dizer que esse vale não existe mais, né? Então ele vai lançar uma correção de saldo com o valor contrário ao que foi excluído, né? Para que o saldo fique correto. E aqui então fica a parte
do gráfico, ela vai ficar com a diferença certa, mas não na proporção correta por causa dessa limitação, né? Mas aqui já dá para ver que o gráfico de distribuição dos gastos fica interessante. Também é possível sair da aplicação, e caso você saia da aplicação, você não consegue acessar colocando direto a rota, né? Então, se eu colocar aqui transações, ele não vai entrar, ele vai para o login. Se eu botar o início, vamos dizer que eu vou criar uma nova transação. Transações, barra novo. Ele vai me redirecionar para cá. O Docker, eu já mostrei aqui a parte dele, como ele está funcionando, né? Então, como ele foi implementado. Eu vou até mostrar o VS Code. Se eu ver aqui, o Docker Compose é o que vai startar todas as aplicações, né? E em cada um dos repositórios também tem, se quiser fazer individualmente, um Dockerfile para você poder startar direto de cada uma das aplicações, né? Onde eu usei o Recoil, então, eu usei tanto na parte das transações, a configuração dele, né, do Atom dele está aqui, que é aquela parte da lista que eu comentei, e na parte do menu eu também usei o Recoil para poder fazer os menus, então o início e a transação. Todos os MFE são feitos em React, todos eles usando TypeScript, exceto o único, né, é o chassi que eu fiz só com JS, não coloquei o TS aqui. Acredito que seria isso então da apresentação do Tech Challenge.